pro leigo, meu amigo, que muitas vezes vai basear se um carro é bom ou ruim, baseado no aspecto visual, é muito fácil de comprar um urubu perfumado, né? O fubá maquiado, né? E aí que a porca torce o rabo, porque é muito fácil de você comprar um A3zinho desse, às vezes de 85, 90 pau, e uma continha de 30. Seguimos na empreitada de ajudá-los, né? Muitos de vocês às vezes questionam para que confiar numa outra pessoa para ver um carro para você, para comprar um carro. E hoje, meus amigos, eu resolvi falar do Audi A3 Sedan Flex nacionalizado, né? A partir do ano de 2016, ele que ficou em linha até mais ou menos 2021. Esse é um carro que eu considero uma das portas de entrada perfeitas no mundo premium. Você consegue ter um pouco do prestígio desde que você compre a versão certa desse carro, de um carro com uma cultura de acabamento, de coisas melhores, né? Mas ao mesmo tempo, né, com uma mecânica que inclusive ainda está em linha, ainda é vendida, né, em outros carros do grupo Volkswagen. Praticamente eu diria que tirando o 2.0, né, o 1.4 TSI é praticamente hoje um trem de força, né, flagship. Você vê ali no Taos, no T-Cross, o Nivus, agora o GTS, você teve o Polo GTS, Virtus Exclusive, e antes o Virtus GTS, Jetta R-Line, entre muitos outros automóveis desse perfil, né? Mas hoje, a porta de entrada para um A3zinho desse daqui é, às vezes você acha o carrinho ali abaixo de 100 pau, que é uma faixa que nós, particularmente, não recomendamos. Por quê? Não porque o projeto técnico do carro é ruim, mas sim porque a gente muitas vezes tem que lidar com uma situação do fator humano, né? O que é esse fator humano? É aquele raio-x de qual que é o típico perfil do usuário desse carro, como é que ele tratou esse carro, qual que é o estado dos carros que estão disponíveis no mercado, né? Qual que é a quilometragem de uso, o que precisa fazer. E naturalmente, gente, experiência de campo ajuda a gente nessa hora, né? E infelizmente as últimas vezes que nós tentamos ver Audi A3 Sedan Flex com motorzinho 1.4 abaixo de 100 pau, as surpresas foram desagradáveis. Carros com muita história para contar, com muito relaxo, muito buraco de manutenção, lembrando a todos que, né, especialmente a linha Volkswagen e Audi, né, quando você lida com um carro que não tem no mínimo um painel digital, painel analógico, é muito fácil de tombar quilometragem, né? E aí você começa a se deparar com aqueles carros, mas eu fazia manutenção no meu mecânico de confiança, né? Tá bom, me mostra as OS, mostra o que você fez no carro, e a pessoa, mas então não tenho. Né? Aí você descobre que o carro já teve 116 donos e há uns 4 anos que não tem nenhum registro concreto do que está feito, e o carro conversa. Né? O carro dá claros indícios disso aí. Mas também para o leigo, meu amigo, que muitas vezes vai basear se um carro é bom ou ruim, baseado no aspecto visual, é muito fácil de comprar um urubu perfumado, né? O fubá maquiado, né? E aí que a porca torce o rabo, porque é muito fácil de você comprar um A3zinho desse, às vezes de 85, 90 pau, e uma continha de 30 para deixar o carro em ordem, né? Às vezes não vem na porrada logo de cara. Às vezes essa conta dos 30 mil, ela vem diluída. Aquele cara, pô, comprei um carro desse em um ano, gastei 30 pau. Um ano e meio, gastei 30. É para te custar isso tudo um carro desse? Não necessariamente, tá? Mas uma coisa que eu preciso falar para vocês, gente, quando eu fazia esse tipo de conteúdo lá atrás, até antes de existir o car chasing, muitos de vocês tinham uma interpretação equivocada que, o Corne falou que esse carro pode me dar 30 mil reais por ano. Não é, gente. Tem honestidade intelectual de compreender que existe o básico, aquilo que você comprou o carro, você vai endereçar, depois você entra num roteirinho básico de manutenção, né? É isso que vocês precisam entender. Não quer dizer que é todo ano 30 mil. Não sejam burros. Tá? Isso é um pensamento de gente burra, e quem me assiste naturalmente não é burro. Então vamos conversar, tá? Entrou no básico, né? O que eu chamo de básico num carro que acabou de comprar? Pô, meu, troca de óleo, filtro de óleo. Isso, para um A3zinho desse daqui, em média, R$800. Filtro do ar-condicionado, puta cara, no mercado aí 50 conto, velho. É um convite, você tem que ser muito porco para não trocar anualmente o filtro do ar-condicionado de um carro desse, especialmente se você passa muito tempo em trânsito parado. Filtro de ar do motor, em média, 112, 115 reais. Novamente, é o que filtra o ar que vai lá fazer a combustão. E aí temos que falar também da bateria, né? Esses carros têm sistema start-stop, são injeção direta de combustível. Novamente, aquela história, por volta de R$1.000 a R$1.500, porque se é um carro de motor leve, um carro menorzinho, a gente encontra a opção. Então, assim, o básico do básico do básico, lembrando que até a questão da bateria é muito curiosa, porque às vezes a bateria nem está tão velha pela data, mas o carro está um tempinho à venda, o carro fica parado. Não,
Confiar em bateria de carro usado, assim, eu até confio. Nos meus carros são brinquedos de final de semana, mas eu sempre estou com a expectativa aberta que, olha, a qualquer momento ela pode soluçar. Muitas vezes, mas no pré-compra você não vê? Cara, eu falo para vocês uma coisa. O problema não é a bateria que já foi. É a bateria que ela está querendo falecer, mas ainda não foi. Porque o que acontece, gente? Muitas vezes você vai conduzir o carro para o pré-compra, né? Você vai levar o carro, você vai usar o carro, você vai ligar o carro. Se a bateria não está dando sinais de fraquejamento nesse contexto, meu amigo, ela vai estar carregada, ela vai estar bonitinha. O problema é depois você entender se ela segura aquela carga. E isso acontece, tipo, bom, beleza, às vezes o carro fica 3, 4, 5 dias parado e aí ela morre, entendeu? Não tem muito como prever. Por melhor que seja o teu pré-compra, o teste de saúde da bateria, já vi testes de saúde de bateria irretocáveis, impecáveis, para 2 semanas, 1 mês depois a pessoa ter que ir lá e trocar. Então, tipo assim, então no contexto da obra, puta, pensando em troca de óleo, filtro do ar-condicionado, filtro do ar do motor, fluido de freio, por exemplo, você vai lá ver, bota a canetinha, vê que já tá com bastante umidade, não vai pagar para ver. Ah, mas quando eu só ando na cidade, beleza, mas e você que desce, pega uma serra e muitas vezes vem segurando muito o carro no freio, até a hora que você perdeu o freio, que vai dar o brake fade, né? Então, né, fluido de freio e a bateria, vamos falar assim, separa 3 conto, 3 mil reais mais ou menos com a mão de obra, você dá conta do recado. Vamos falar de freio, aquele carrinho que você comprou, não, freio tá aí, a pastilha tá no fim de vida. Puta, chegou lá na hora do vamos ver, é o problema do carrinho fundo da panela, o problema da trezinho barata, aquele carrinho com KM alta, que não tem muito histórico, né? O carro tá bonito, tá bom, tá freando, mas acabou a pastilha, e aí você vai ver, vão lá, mensuram, o disco tá abaixo da espessura mínima. Putz, não adianta, vai ter que trocar disco, vai ter que trocar pastilha. Gente, jogo de pastilha nos 4 cantos, né, mais sensor, quando você pega da Textor, para mim, primeira linha, ótima para esse uso, né, Textor, inclusive, dependendo da linha, é equipamento original Porsche, tá? R$700, né? Jogo de discos de freio, não tem problema, pode usar uma linha nacional, não é disco ruim, gente. E te falo com conhecimento de causa de quem já usou, já experimentou, tá? Não é, pessoal, tem horas que a gente não tem que ser vira-lata. Com disco de freio, especialmente do pessoal da Fremax, não dá para ser vira-lata. O produto dos caras é bom, tá? Então, o jogo de discos de freio você gasta mais ou menos 1.500. Vamos dizer o seguinte, gente, não é um trabalho simples nem fácil. Separa uns 2.500, 2.700 reais com a mão de obra para fazer tudo isso, né? O carro vai ficar lá o dia inteiro, né? Ah, mas nossa senhora, Cane, meu mecânico não cobra mão de obra. É porque ele embute na peça, meus queridos. Muitas vezes aqui para fazer esse vídeo para vocês, eu vou pesquisar o preço de peça em fontes viáveis, fontes fidedignas. Eu tenho o preço da peça. Você leva na oficina, você acha o quê? Que o mecânico vai sentar na sua frente, cantar kumbaya e não vai te cobrar nada para instalar as peças que você está fornecendo? Não, né, gente? Me ajuda a te ajudar. E aprenda a valorizar a mão de obra qualificada. Tô com o saco cheio. Toda vez que eu faço esse vídeo, tem um animal aí embaixo falando, Nossa, tudo isso, a mão de obra. se tá caro, velho, é porque a tua mão de obra não é tão qualificada. Ai, não, pô, tá viajando, o cara cobrar 2 horas, R$700 para trocar, muitas vezes, gente, não é para você. Vai comprar o carrinho popular. Mas não deprecie o trabalho do profissional que vai fazer o negócio correto. Não deprecie o trabalho de um profissional que, se ele fizer, cometer um erro, vai segurar a bucha. E segurar a bucha, fazer um trabalho sério, não é mão de obra barata. Se vocês não aprendem isso do jeito fácil, vocês vão aprender do jeito difícil. Vamos falar de pneu? O A3zinho aqui, né, em média, vamos falar assim da versão que já tem uma rodinha no mínimo aro 17, o pneu 225, 45, né? Por volta de R$2.000 você coloca um jogo de pneu, primeira linha, né? Comprando, vamos dizer o seguinte, com montagem, balanceamento, uns R$2.500, tá? Suspensão, novamente, aqui, gente, eu já não ouço tantas críticas que seriam assim, nossa, realmente o carro tem um problema da suspensão, não dá conta do recado. Mas uso, desgaste, entendeu? Entre 60 e 70, 80 mil quilômetros, você começa a se deparar nesse carrinho, né? Com algumas os itens que vão falhando, vão desgastando. Até menos, dependendo do estilo da pessoa. É isso que eu falo do fator humano, gente. O cara que já comprou barato, tá segurando o carro no fio do barbante, que dirige porcamente, irmão, não adianta você chorar. É por isso que eu falo, o projeto do técnico do carro pode ser bom, mas você tem um fator humano, uma pessoa mais descuidada, uma pessoa mais porca no volante, vai acontecer até mais cedo. Então vamos lá. Jogo de amortecedor com os batentes e coxins, tá? Ou seja, para deixar os 4 cantinhos em ordem. Em média, R$2.500, no caso do A3zinho. Vamos falar de buchamento de bandeja ali na frente, que sempre dá barulhinho, toque, 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 né? Você sente um pouquinho ali. Em média, hoje você encontra o kit de bucha, né? Para você colocar tudo novo por R$200. Bielete,
clássico também, né? Começa com o primeiro sinal lá da coifinha dela rasgando, mas você vai ver ela já começa a ficar com o jogo. Em média, R$230 o par. Gente, para você fazer um rebuild, dar uma refrescada completa na suspensão de um A3zinho, fundo de panela, você para aí mais ou menos uns R$3.500 já com uma suposta boa mão de obra aí para deixar tudo em ordem. Ah, mas no mecânico faz mais barato. Aí o carro sai torto, né? Vamos falar, né, do básico, uma manutenção de troca de vela e de correia, né? Novamente, o fundinho de panela, aqui é aquela história, bicho. Eu não acho que faz sentido. As últimas vezes que eu vi cliente trocar só a correia num carro mais antigo, a hora que botou a correia nova, um pouquinho mais tensionada, começou a fazer barulho, enrolamento. Velho, cada saindo, porque você vai ter que pagar mão de obra de novo, desmontar e colocar polia nova, tensionador. Então assim, hoje, né, para você trocar o kit de correia de acessórios com tensores e polias, em média R$500, tá? Comprou um desses carros, né, que utiliza ainda a correia dentada, né, meus amigos, se não me engano, hoje é 5 anos ou 60 mil quilômetros se troca a correia dentada. Não inventa. Sabe por quê? Deu errado aqui, fio. A conta é a pior que tem, porque é basicamente uma falha catastrófica. Porque aí pistão atropela a válvula, quando você vai ver, meu rei, puta, ferrou. Hoje, né, o kit da correia dentada da marca INA, fabricante de peça genuína para Volkswagen e Audi, em média R$415. Joguinho de vela, meu amigo. Né? Como eu já falei em outras ocasiões aqui, isso aqui já é um carrinho flex, né? Pô, mas vamos lá, às vezes você não tem registro, meu, a velhinha, às vezes o cara, já vi mecânico aqui, falei isso em outro vídeo lá da Tiguan, você pega o mecânico, velho, que o cara já futucou, bico injetor, já mexeu com Deus e o planeta, a última coisa que o cara olhou foi vela. Já vi gente que sobe mapinha no carro sem trocar vela. Puta que perigo. Faz um joguinho de vela aí das 4 velinhas, você vai gastar em média R$535. Então, assim, para fazer correia dentada, o kit de correias, acessórios, outra coisa. Muitas vezes você vai ter que mexer nessas coisas todas juntos, né? Vamos dizer o seguinte, entre peça e mão de obra, correia dentada, correia de acessórios com tensionadores, polias e um jogo de vela, você vai gastar ali na vizinhança dos R$2.000 para esse serviço. Mas, amigos, quando a gente chega no básico, aquilo que até muitas vezes é algo que já consegue sair como recomendação pós-pré-compra, né? Você chega numa conta, puta, velho, tem 13 pau. Aí sabe aquele A3 de 85 pau? Sabe aquele A3? Vamos lá, nem isso, vamos falar o A3 de 100 pau. Puta, você deixou de ver o que tava 115 para negociar para sair por 112. E tu foi procurar preço. Aí tu pegou o urubu perfumado, fubá maquiado, baratinho, e achou que tava tudo certo. Pum! Só que aquele carro, a hora que você jogou o dinheiro em cima, ele não se tornou um carro de 115, porque ele continua usado com a quilometragem mais alta. Mas até aqui a gente está na fronteira daquilo que é natural, daquilo que é normal, daquilo que é basicamente algo que você olha, né? Agora você tem a conta do azar. O azar é meu, aquilo que é imprevisto ou imprevisível, que pode acontecer a qualquer momento. Então assim, primeiro, começo dessa história toda, quando a gente fala de bomba d'água, já falei, Volkswagen Audi 16, 2016 para cima, bicho do céu, teve chabu. Se não me engano, o problema foi da concentração do fluido, que ele era muito concentrado e reagia mal com as partes e vedações emborrachadas e plásticas da bomba. A gente vai fazer pré-compra, a gente olha, muitas vezes testa, mas olha, não tem nenhum esbranquiçado, tá tudo limpinho, passou 15, 20 dias, aí, putz, começa a aparecer a pocinha rosa no chão, ou, né, até em caso de pré-compra, a gente vê aquele esbranquiçado, aquele resquício, e é sempre assim, ai, acabei de trocar o fluido de arrefecimento, deve ter escorrido um pouquinho. Mentira, gente. Na maioria dos casos, né, nenhum profissional faz uma troca de um componente desse e deixa aquilo ali sujo, a não ser que ele seja muito porco. Lembra da história da mão de obra barata e desqualificada? Então você chega na conclusão hoje, até para esse motor 1.4, você gasta em média R$3.500 com mão de obra e o fluido, no caso do 1.4, né? É um bom VAG, né? Então a gente não pode reclamar, né, quando a gente fala de bobina. Aqui, cara, por incrível que pareça, você gasta mais ou menos R$750 por um jogo das bobinas do 1.4. Não vejo com tanta frequência, tá? Vejo muito mais no 2.0, mesmo assim 2.0 mais antigo, muito mais na questão do Jetta 211 antigo. Esse 1.4 Flex aqui, ele já aguenta bastante. Agora, quer ver um perigo que a galera reclama muito? Tipo, eu falo, né, o 1.0, especialmente o 1.4, velho, não gosta de remap, não gosta de nada agressivo. Deixa eu explicar para vocês, o carro é turbo, tem 150 cavalos, 25 kg de torque, mas a proposta do projeto do carro é ser eficiente. Ser eficiente pressupõe o quê? Ter uma faixa de regime útil de torque, ter uma potência, uma resposta bem acessível, mas não é um carro para você extrair desempenho. A turbina não gosta. E a turbina é o primeiro a apertar o calo aqui. Se você
procurar aí no mercado, você encontra uma turbina nova, às vezes um carro com 80, 90, 100 mil quilômetros, você não sabe a vida que usou, como é que era a troca de óleo e tudo mais. Puta, bicho, por 3.500 você consegue encontrar uma turbina nova para esse carro. Obviamente, apesar de ser flex, é um carro de injeção direta de combustível, então eu não posso, né, ignorar. Muitas vezes o carrinho do fundo da panela já pode estar com uma bomba de alta cansada, já pode estar com o bico injetor gotejando, então assim, bico injetor, o jogo em média, R$2.000 pelos 4, né, na injeção direta, e a bomba de alta, né, que fica ali no rail, que ajuda a pressurizar, né, para pulverizar bem a injeção direta ali através dos bicos, em média 1.800, também da fabricante da peça genuína, é a Bosch, tá? Inclusive, tudo isso aqui é nacionalizado, porque este carro, diferentemente da Tiguan R-Line, que a gente já falou aqui no canal, ele é um carro que foi montado aqui no Brasil e, portanto, a obrigação regulamentar da montadora manter, no mínimo, peças de reposição para o carro por 10 anos a contar do último ano de fabricação dele por aqui, tá? Mas deu azar, velho, pegou aquele fubazão mesmo, né? Tudo que podia dar errado, deu errado. Você separa uns 15 pau. Né? Então, quando você pega o básico, a gente falou mais ou menos a vizinhança de R$13.000, e o deu azar, ferrou, pegou esse problema de bomba d'água e fluido, pegou bobina peidando, a turbina já estava indo para o espaço, bomba de alta, bico injetor, separa mais 15. Né? Qual que é a minha cabeça aqui? Muitas vezes a gente conversa com vocês lá no Cartizo que eu falo, cara, o básico, o item de desgaste, claro, né? É um negócio que a gente procura refletir na negociação do preço do carro, tirar alguma coisa para facilitar. Aí quando as pessoas me perguntam muito assim, puta cara, mas agora que eu resolvi o carro, tô com uma revisão todo em dia, quanto que eu tenho que deixar separado para uma intercorrência caso dê uma dor de barriga, precise encostar para fazer? Bicho, você vê, a conta do deu azar aqui, 15 pau. Quer dizer que você vai gastar os 15? Não, pode dizer que você pode comprar um carro de 120 mil quilômetros e não lidar com isso, como pode acontecer a qualquer momento, porque é o imprevisto e o imprevisível. E é por isso, meus amigos, que eu falo para você, comprou errado aqui, velho, o cara sair aqui de um carrinho de 85, 90 pau com uma conta de 25 a 30. É essa a realidade. E não adianta falar, ah, o carro é usado. Me arruma a alternativa, me conta que outro carro você compraria. Meus amigos, se você quer me ver falando sobre outro tipo de carro, outro perfil aqui, algum outro carro que vocês gostariam que eu fizesse um vídeo desse formato, deixa eu saber aí nos comentários. Você quer comprar um carro desse sem tomar susto, saber aonde começar a olhar, o que prestar atenção, por que evitar o fundo da panela? Entre em contato comigo e com a minha equipe lá no Carchase, tá? E bom, se você gostou do vídeo, deixa um like. Conheceu o canal agora, inscreva-se, ative a notificação. E bom, meus amigos, nessa tela final vocês podem ver os 2 últimos vídeos que eu fiz por aqui. Muito obrigado e até a próxima.